Olá, Carlos Borges aqui para mais uma reflexão aqui na nossa comunidade Moriá de Brasília, e eu quero ler o texto hoje do livro de 1 Macabeus, no capítulo 9, a coragem de Judas Macabeu, um exemplo de bravura inabalável. 1 Macabeus, capítulo 9, que diz assim: morte de Judas Macabeu no combate de Berzete. Demétrio, quando soube que Nicanor sucumbira com o seu exército na batalha, enviou de novo à terra de Judá Báquides e Alcimo com a ala direita do exército. Tomaram estes o caminho da Galileia, assediaram Messalote, no território de Arbelas, tomaram-na, mataram ali grande número de pessoas. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois partiram dali e dirigiram-se para Berzete, com 20.000 infantes e 2.000 cavaleiros, 20.000 homens de infantaria e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, tendo consigo 3.000 guerreiros de escol, 20.000 infantes com o adversário, 3.000 infantes com Judas Macabeus, 20.000 contra 3.000. À vista do grande número das forças inimigas, sentiram-se tomados de terror. Muitos desertaram, restando em campo pouco mais de 800 homens, sobrando em campo 800 homens contra 20.000 inimigos e 2.000 cavaleiros ainda. Judas viu que seu exército se esvaecera justamente quando urgia a batalha. Partiu-se-lhe de dor o coração, porque não dispunha mais de tempo para reagrupar os seus. Desamparado, disse aos que haviam ficado: eia, saiamos contra os nossos adversários e vejamos se o podemos enfrentar. Tentavam, porém, dissuadi-lo, dizendo: por enquanto nada podemos fazer, a não ser salvar as nossas vidas. Voltaremos com os nossos irmãos para retomar a luta. É por demais reduzido o nosso número. Judas replicou: não se há de dizer que optei pela fuga. Se é chegada a nossa hora, morramos varonilmente por nossos irmãos e não deixemos que se anuvie a nossa glória. O exército inimigo deixou o acampamento e tomou posição para atacá-los. Sua cavalaria estava repartida em 2 corpos. Os fundibulários e os arqueiros puseram-se à frente do exército, bem como a troca de choque, os mais valentes, postando-se Báquides na ala direita. A falange avançou dos 2 lados ao som das trombetas. Os homens de Judá também fizeram soar, e a terra foi abalada pelo estrépito dos exércitos. O embate se travou pela manhã e prolongou-se até o entardecer. Judas viu que Báquides e o forte do seu exército estavam na ala direita. À volta de Judas, reagruparam-se todos os que estavam inflamados de coragem. Levaram de roldão a ala direita e a perseguiram até os montes de Azara. Vendo a derrocada da ala direita, voltaram-se para os da ala esquerda sobre os passos de Judas e os acossaram pelas costas. Tornou-se renhida a luta e houve muitas baixas de uma parte e de outra. Judas sucumbiu também e os outros fugiram.
Jonatas e Simão tomaram nos braços o seu irmão Judas e o sepultaram no túmulo de seus pais em Modim. Pranteou todo Israel e cobriu-se por ele de pesado luto. Prolongaram por muitos dias os seus lamentos. Como pôde cair o herói que salvara Israel? O restante das ações de Judas, de seus combates e das proezas que realizou, de seus títulos de glória, não foi escrito, pois eram demais. Amém. A coragem de Judas Macabeu, um exemplo de bravura inabalável. Eu tenho um vídeo, um artigo que eu escrevi para o jornal eletrônico Visão Libertária. Vou dispor o link do meu artigo sobre Judas Macabeus aí na descrição do vídeo. Hoje quero falar sobre uma figura histórica e bíblica que nos ensina o que é a verdadeira coragem diante da adversidade. Judas Macabeu. Macabeu, que significa martelo. Diante de um exército numeroso, Judas não hesitou. Ele estava em Elasa com 3.000 homens, mas ao perceber o imenso número de seus inimigos, muitos de seus soldados ficaram apavorados e abandonaram o campo de batalha. Restaram apenas 800 guerreiros ao seu lado, 800 contra 20.000 infantes e 2.000 cavaleiros. Em um momento como esse, muitos teriam recuado, evitado a batalha, mas Judas não era feito de recuos. Ele olhou para os seus e, mesmo diante da disparidade numérica, declarou com ousadia: vamos, ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo. Alguns de seus homens tentaram dissuadi-lo, dizendo que era melhor recuar, juntar forças para lutar outro dia. Mas Judas sabia que recuar naquele momento significaria muito mais do que uma retirada tática. Seria uma derrota moral. E ele não estava disposto a manchar a memória de sua luta por Israel com a covardia de fugir. Com coragem inabalável, ele proclamou: livre-nos, Deus, de que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. Judas sabia que a verdadeira honra não está em sobreviver a qualquer custo, mas em lutar pelos valores que defendemos. Até o último momento, sem hesitar, sem retroceder. Ele sabia que a sua vida era uma oferta pelo bem do povo. E que, se tivesse que morrer, o faria com a cabeça erguida, sabendo que sua coragem inspiraria as futuras gerações. A batalha foi feroz. Os soldados de Judas tocaram suas trombetas e o som das armas sacudiu a terra. Desde a manhã até a tarde, o combate seguiu impiedoso. Judas, em um ato de bravura, rompeu a ala direita do exército inimigo, perseguindo-os até o monte de Azoto. Mas, enquanto alcançava a ala esquerda do exército inimigo, veio atrás dele, o cercando, e foi ali, em meio à batalha feroz, que Judas Macabeu caiu. Mas ele não caiu em desonra, ele tombou com glória, como um verdadeiro herói de Israel, sem medo, sem recuar. Seus irmãos Jonatas e Simão levaram o corpo de Judas e o enterraram no sepulcro dos seus pais. E todo o povo de Israel chorou sua perda, reconhecendo que aquele homem foi o valente Salvador de Israel.
Sua memória não seria manchada por recuos, mas exaltada por sua coragem inabalável. Judas Macabeu nos ensina que a coragem verdadeira não reside na ausência de medo, mas na decisão de seguir em frente, mesmo quando o medo nos pressiona a recuar. Ele lutou por aquilo em quem acreditava, mesmo sabendo que a morte o aguardava. Sua vida foi uma mensagem de bravura, de luta pelo que é justo e de não permitir que o medo nos paralise. E assim como Judas, que possamos viver com essa mesma coragem, avançando sem recuar e sabendo que há momentos em que a honra vale mais do que a própria vida. Que a história de Judas Macabeu nos inspire a lutar, a não desistir e a continuar avançando, custe o que custar. Amém! Comunidade Moriá de Brasília, onde a fé encontra propósito. Carlos Borges aqui, e até um próximo vídeo, se Deus quiser.